Ok, ok. Vamos lá então dar continuidade ao nosso conteúdo. Bom dia para todos. Agora oficial, né? O bom dia oficial para todo mundo. Vamos lá dar continuidade à nossa aula. Bom, na semana passada eu parei aqui, né? Nas crises recentes do capitalismo. Mostrei para vocês aqui as crises desde lá do México em 94, né? Dentro daquele ideal neoliberal, de implantação do neoliberalismo nas economias dos países emergentes, né, na América Latina, os tigres asiáticos, né, Rússia, Brasil, Argentina, e por último, a crise econômica de 2008, né, que eu já tinha falado um pouco dela na aula de crise de 29, né, a parte final da aula, ela ficou eu tratei muito bem dela, falei sobre a questão do subprime, de como funcionou o processo, né, de chegada até a crise, da chamada do estouro da bolha econômica, né, da bolha imobiliária, e aí a gente tem todo o processo de construção de crise, né, que leva à maior crise econômica da história do capitalismo, né, superando, né, a crise de 29. Ocorre que essa crise ela vai ser facilmente superada por conta dos processos recessivos que as economias mundiais vão passar a partir desse ano e do ano que vem por causa da pandemia do Covid, né, do Covid-19. Tivemos aí nós temos aí 8 meses, quase 9 meses de pandemia, né, no dia 18 de dezembro vai fazer 9 meses de pandemia, e de paralisação, por exemplo, das aulas, né? E nós temos um processo em que nos primeiros ali 4 meses, 5 meses, nós tivemos uma paralisação total mesmo das atividades econômicas, de várias atividades econômicas, que ali buscaram protocolos de reinvenção, né, de funcionamento, para as coisas tentarem voltar a uma mínima normalidade. Nem todo mundo conseguiu voltar, como nós, por exemplo, mas nós somos um foco absurdamente grande de contaminação. Então, por mais que o desejo de todos, seja vocês aí ou nosso aqui, de voltar, a gente tem que prezar pela saúde da gente e das pessoas que estão ao nosso lado, né? Pais, mães, avós, tios. Então, é perigosíssimo, né? A situação aí atual do mundo, né, da Europa, aqui do Brasil, dos Estados Unidos, ela demonstra que a gente não pode brincar com o Covid, porque tá voltando e tá pegando pesado com todo mundo. Tem que chegar essa vacina logo e resolver. Mas, enfim, as economias mundiais, elas vão passar por esse processo de recessão econômica muito grave. Temos alguns países que estão tentando, que estão se recuperando, assim, gradativamente, assim, caminhando a passos lentos, como China e Japão, mas são países que lidaram melhor com a questão da pandemia. Nova Zelândia também está se recuperando, Austrália, porque foram países que levaram a sério a questão da pandemia, se fecharam efetivamente, e é óbvio que é uma repetição da outra grande pandemia que nós tivemos na humanidade, que a gente tem registro, assim, mais próximo de nós, que foi a gripe espanhola de 1918. A gripe espanhola, ela teve 2 ondas, a segunda onda, ela foi pior do que a primeira, e historicamente falando, assim, registros históricos, tá? Nos fazem pensar que houve a mesma negação da pandemia, a mesma ideia de que era só uma gripezinha, a mesma ideia de que isso vai passar e todo mundo vai voltar ao normal, que não precisa de se trancar todo mundo em casa, é só as pessoas mais velhas e tal, e países, cidades, estados que levaram mais a sério, se fecharam efetivamente, levaram mais a sério a pandemia da gripe espanhola, se cuidaram melhor, recuperaram a sua economia mais cedo. A normalidade, não apenas econômica, mas social, mais cedo do que outros países, cidades, estados do mundo.
Então, por exemplo, a Califórnia, nos Estados Unidos, na gripe espanhola, a cidade de São Francisco, por exemplo, ela se fechou, ela fez realmente um grande lockdown, e ela voltou mais rápido do que Nova York, que não se preparou, não parou da maneira adequada. Aqui no Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, foram cidades que também se fecharam, né, e se recuperaram mais rápido do que outras cidades, como o Rio de Janeiro, que era a capital do país, economicamente e socialmente da pandemia de gripe espanhola. Então, a gente vai ter isso, alguns países se recuperando melhor e mais rápido do que outros, como o nosso, por exemplo, demorando mais tempo para se recuperar. Bem, o que a gente passa, então, a gente volta no tempo, um pouquinho, lá no início do século XXI, porque a década de 90, ela foi, como eu mostrei para vocês na semana passada, uma década de ascensão de políticas neoliberais no mundo e principalmente na América Latina, a partir do Consenso de Washington. Então, o Consenso de Washington, em 1990, os Estados Unidos eles lideram, né, não é uma petição, mas uma formalização de inserção, de implantação de políticas neoliberais nos países latino-americanos. Países esses que estavam extremamente endividados, né, dependentes ali da economia estadunidense. Lembrem-se, né, na aula de Guerra Fria, eu disse para vocês que a década de 80, ela foi chamada de a década perdida dentro do âmbito econômico, porque nós temos uma década de muita recessão, muito desemprego, muita hiperinflação em vários países do mundo. O bloco soviético inicia seu desmantelamento. A segunda metade da década de 80 foi um terror mesmo. Tipo assim, galera, falando na real, nós estamos passando por um problema atualmente muito grave de pressão inflacionária, principalmente nos alimentos, né? Vocês já devem ter percebido isso, em que o arroz está muito caro, né? Feijão está muito caro, a carne está num preço assim absurdo, né? Esses dias eu estava conversando com a Thelma no açougue, tem um açougue aqui do lado de casa que um quilo de contrafilé tá R$ 49,90, né? Ou seja, a carne, um quilo de contrafilé chegou a R$ 50. Então, tipo assim, tá muito caro, tá? Eu, por exemplo, tô bebendo menos Heineken, porque tá muito caro, entendeu? Olha só que absurdo. Então, assim, nós estamos vivendo uma pressão, brincadeiras à parte, nós estamos realmente vivendo uma pressão inflacionária muito grande, né? Só que nada dessa pressão inflacionária é comparado ao que nós vivemos na segunda metade da década de 80 aqui no Brasil. O governo ele está segurando a inflação, beleza? Existe essa pressão inflacionária, não é a inflação real. A inflação ela é baixa, né? A inflação ela está ali na casa dos 3%, 4% ao ano, a previsão. Mas, na década de 80, nós tínhamos uma inflação que ela simplesmente corroía o salário do trabalhador. Então, vamos supor, eu estou dando aula para vocês aqui, é meu trabalho, eu recebo o salário no final do mês, ponto. Esse salário no final do mês, ele dá para eu pagar minhas contas e dá para eu fazer a compra do mês, beleza. Aí, o que acontece? Se nós estivéssemos na década de 80, na segunda metade da década de 80, haveria hiperinflação de 800, chegou a 800% ao ano. Olha o que eu falei agora para vocês. A nossa inflação ela deve estar em 3%, 4%. Tá? Por causa da Covid, pode chegar a 5%, mas, assim, isso comparado a 800%, pô, puta merda. Né? Então, 800% ao ano, e existia o denominado remarcação de preço. Então, o dono do supermercado, ele colocava um preço de manhã, por exemplo, num pacote de arroz, e à tarde ele já estava em outro preço. Ele aumentava o preço no mesmo dia. Então, existia uma pressão inflacionária muito maior do que existe agora.
né? Então, assim, o salário do trabalhador, ele era simplesmente o que eu pagava de conta, com o salário não aumentava. Então, o meu salário aumentava, meu salário eu recebia no final do mês, e na hora que eu fosse fazer compra, a compra ela ficava muito mais cara do que eu fiz no mês anterior, né? Então, é por isso que muitas casas no Brasil, casas, apartamentos e tal, mais antigos, eles têm dispensas, porque as pessoas têm o costume de fazer a compra do mês e não a compra da semana. Ah, faltou aqui um leite, eu vou comprar o leite, vou comprar um macarrão, vou comprar um açúcar, porque acabou. Aí você vai no supermercado e compra esses 3 itens. Não. Naquela época você comprava 3 pacotes de açúcar, 4 pacotes de arroz, 6 pacotes de feijão. Você estocava comida, porque você comprava, tentava comprar num preço mais baixo, né? E buscava não comprar num preço mais alto, porque havia remarcação de preço o tempo todo. Eu não sei se a casa de vocês tem isso, né? Onde vocês moram, se existe dispensa, né? Mas era muito comum na década de 80. Se vocês tiverem assim, bicho, o que o Bernardo tá falando? Que viagem é essa? Pode perguntar para os pais de vocês, para os avós de vocês, que eles vão confirmar o que eu tô falando. Tá? Tinha os fiscais do Sarney que iam fiscalizar preço para saber se o supermercado realmente estava remarcando. Era uma doideira. Tá? Então, o que a gente está passando é muito pesado, é muito ruim. A gente tem pessoas perdendo casa, perdendo condições dignas de vida, morrendo de fome, mas já foi muito pior. E aí, essa política neoliberal, ela tem um processo, ali na década de 80, de modernização econômica, mas esse processo de modernização econômica não leva a uma diminuição das desigualdades sociais que são inerentes à América Latina. É triste falar que a desigualdade social é inerente na América Latina, que ela está ali fazendo parte da vida da América Latina, mas é uma verdade. Né? A América Latina é um continente extremamente pobre, extremamente desigual. Né? O nosso país mostra exatamente isso. Né? É um país, o Brasil é um dos países mais desiguais socialmente no mundo. Né? Ou a pessoa é muito rica, ou a pessoa é muito pobre. A diferença é gritante. Né? Existe uma massa populacional muito pobre e uma minoria da população concentradora de riqueza. Enfim, no início dos anos 2000, a América Latina, ela vê então, depois ali de mais ou menos uma década, ela sofre uma guinada à esquerda, politicamente falando. Em que sentido? As políticas neoliberais, as políticas de privatização, diminuição de gasto público para pagamento de dívida externa com bancos estrangeiros, como o FMI e o BID, essas políticas, e eu falei para vocês na semana passada, né, referente ao Brasil, por exemplo, sucateamento de universidades, né, então a gente tem essas políticas de privatizações, isso vai cansando, porque privatiza, mas o dinheiro arrecadado com as privatizações, elas não são, elas são usadas para pagamento de dívidas do Estado, elas não são utilizadas para o desenvolvimento social do Estado, para diminuição de desigualdade, para fomento de obras de infraestrutura, para melhoria da infraestrutura do país, para geração de emprego e renda. Então, isso não é feito. E aí, o que vai acontecer? Há um cansaço, né, da população destes países latino-americanos com essa política neoliberal. Então, a gente tem a vitória de vários políticos de centro-esquerda ou de esquerda no Brasil, ou na América Latina. Então, a gente destaca, por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Brasil, quando ele vence em 2002, depois de tentar 3 vezes, né, 89, 94, 98, perder essas 3 vezes. Na 4ª vez ele vence em 2002, assumindo em 2003. Você tem o Néstor Kirchner na Argentina, tá? Muito próximo ali do Lula, ele vem em 2003, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo, 2003, porque a eleição é um ano depois do Brasil, né? O Brasil foi em 2018, a eleição da Argentina foi no ano passado. E você tem o Hugo Chávez na Venezuela, que veio um pouco antes, ali por volta de 99, ele assume o poder através de um processo em que ele tenta dar um golpe, ele não consegue, chega a ser preso e tal, e aí depois ele vence as eleições, tá? Na Venezuela. Então você tem ali
uma guinada à esquerda, não só nesses 3 países, mas nós temos o Rafael Correa no Equador, vamos ter a Michelle Bachelet no Chile, né? Só que ali no Chile a gente tem um revezamento com a centro-direita muito grande, o Uruguai com a frente ampla, com o Tabaré Vázquez, com o Pepe Mujica, o Tabaré Vázquez de novo. Então a gente tem uma guinada à esquerda. Só que essa guinada à esquerda, ela vai inclusive levar ao declínio, né, de várias medidas que estavam sendo tomadas, né, pelos países neoliberais latino-americanos, capitaneados pelos Estados Unidos. Então, vão ser tiradas de pauta várias propostas, e uma delas era a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Esse é o título em português, tá? ALCA. Então, olha que interessante o que era a ALCA. A ALCA era pegar o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o Mercosul, né, e simplesmente pegar esses 2 blocos econômicos, juntar tudo numa coisa só. Então você teria uma área de livre comércio em toda a América, Norte, Central e Sul. Só que isso seria muito ruim para os países latino-americanos, que são exportadores de commodities, sejam eles commodities industriais ou commodities agrícolas. Quando eu falo commodity industrial, eu estou falando de minério de ferro e aço, principalmente, beleza? Enquanto países como Canadá e Estados Unidos são exportadores de bens, de produtos industrializados, bens de consumo duráveis, com valor agregado, alto valor tecnológico, produtivo, agregado. Então, a diferença das balanças comerciais, elas seriam gritantes, seria muito benéfico para os Estados Unidos e Canadá, por exemplo, e maléfico para Brasil, Argentina, Venezuela, né? Então, assim, nós seríamos altamente dependentes desses países. Quando você tem a eleição desses caras, então há uma junção, né, de pensamento político, de ideologia política, de caminho a ser seguido político e economicamente falando, que a ALCA, a proposta da ALCA, ela é enterrada, né? Ela vai ser enterrada, ela não vai ser colocada de novo em discussão. E aí, o que vai acontecer? Estes países da América Latina, principalmente da América do Sul, eles vão trabalhar no fortalecimento do Mercosul. Então, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, e aí com a entrada da Venezuela, do Hugo Chávez, e da Bolívia, do Evo Morales, a gente tem um fortalecimento, e o Chile como membro agregado, nós vamos ter o fortalecimento do Mercosul neste período, o que vai ser muito importante para o desenvolvimento destes países na América do Sul, tá? Então, eles deixam de adotar uma postura submissa aos Estados Unidos, de submissão aos Estados Unidos, tá? E de fortalecimento de organismos multilaterais, como o Mercosul, por exemplo, como a ONU, tá? Então, esses caras vão criar, por exemplo, organismos multilaterais dentro do próprio Mercosul, né? Como o ProSul. Então, você tem que são mecanismos de tentativa de desenvolvimento. Quando eu digo multilateral, é que não é só num país, eles são vários países. Então, por exemplo, o Brasil tem poder de investimento na construção de uma ferrovia no Paraguai. Então, o Brasil investe na ferrovia do Paraguai. Ah, o Brasil investiu na construção do porto de Cuba. Sim, investiu. E vocês sabem por que investiu? Porque existe uma proposta de construção de um canal na Nicarágua, né, com investimento 100% chinês, que vai fazer frente ao canal do Panamá, que já está defasado, entendeu? Então a China iria construir um canal muito mais moderno na Nicarágua, para poder atravessar o Mar do Caribe, o Golfo do México, para o Oceano Pacífico e vice-versa. E por que então o porto em Cuba, o porto de Muriel? Porque você tem um processo de desenvolvimento de Cuba, que é importante, e Cuba, o dinheiro ele não foi dado para Cuba, ele foi emprestado, né, para as empreiteiras que construíram o porto e que já pagaram o Estado brasileiro.
E Cuba também já pagou empréstimos. Então, isso são práticas chamadas práticas multilaterais. Você investe num país específico para querer algo em troca, entendeu? Com o porto ali, produtos brasileiros que vão para a China chegam lá mais rápido, com o canal que pode ser construído, chegam lá mais rápido, beleza? E eles provavelmente pagarão menos impostos, taxas, porque o porto foi construído pelo Brasil, né? E ele está sendo enviado para a China, onde o canal está pelo país que está construindo o canal na Nicarágua, né? Que pelo menos existia a proposta. Não sei que pé anda essa proposta. Então você tem esses processos que são bem interessantes. A China, ela investe pra caramba em infraestrutura em outros países, porque é benéfico para ela. Ah, por que a China não investe nela? Ela investe nela, só que ela tem tanto dinheiro que ela investe em outros países também. Entendeu? Para facilitar o escoamento produtivo desses países que não têm uma infraestrutura muito adequada, para os produtos chegarem lá mais rápido e os produtos chineses chegarem aqui mais rápido também. Beleza? Então, você tem o fortalecimento desses organismos multilaterais. Esses países da América Latina vão lutar, por exemplo, pela reforma do Conselho de Segurança da ONU. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, os estados latino-americanos, principalmente o Brasil, que é uma potência regional, vai lutar no governo Lula para poder trabalhar o fortalecimento desses organismos, principalmente no âmbito mundial, a ONU, né? Então, o Brasil vai bater muito na tecla de que tudo, né, no mundo ela tem que passar pelo crivo da ONU. A ONU é o organismo que define ações militares, de ajuda humanitária, tudo tem que passar pela ONU. Então, você tem uma abertura, por exemplo, de comércio, de canais de comércio com outros países, como África, Oriente Médio, né? Até pouco tempo atrás, o maior comprador de frango do Brasil era o Irã. Ah, mas o Irã tem terroristas lá dentro, financia o terrorismo, mas eles comem frango, e o que a gente produz muito, e é dinheiro entrando aqui dentro. Tá me entendendo? Você não tem que vender para um país só, você tem que vender para vários. Porque se um país só entrar em crise, esse único cliente seu entrar em crise, você se ferra. Então você tem que ter outros, dentro nessa linguagem comercial, de comércio mundial, eles falam ter outros players, né, comerciais para poder jogar, cara, para você poder comercializar. Então a China é importante, o Oriente Médio é importante, Israel é importante, né, os Estados Unidos também, a União Europeia. Então quando você trabalha de maneira multilateral, com uma boa diversificação, né, de clientes dos seus produtos, você consegue desenvolver economicamente o seu país, né? E foi o que aconteceu durante o período da chamada Onda Rosa na América Latina. Por que Onda Rosa e não Onda Vermelha? Porque o vermelho está ligado a partidos de esquerda, a quem é mais de esquerda, né? Todo mundo é desde sempre de esquerda taxado de comunista, a cor do socialismo, do comunismo, ele é o vermelho. Só que como nós temos algumas práticas aí de centro-esquerda, ou seja, uma esquerda moderada, né? Alguns historiadores e cientistas políticos definem essa onda de eleições de políticos de esquerda como onda rosa, porque não há implantação de socialismo feroz, igual Cuba, União Soviética, né? São uma esquerda mais moderada, né? Então, a gente tem aí essa onda chamada de rosa, que é uma cor ali ligada ao vermelho, mas ela é mais clara, mais moderada, mais leve, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal, por gentileza? Gente, bom dia. De boa? Nenhuma? Ok. Então tá bom, vamos prosseguir. Vamos lá. E, falando de esquerda, a gente tem então a reabertura cubana. Isso aqui é um caso bem interessante, tá? Porque desde 1960, né, 60, 61, Cuba vai sofrer um embargo econômico por parte dos Estados Unidos,
dentro do contexto da Guerra Fria, todos os países ligados ao bloco capitalista não podem realizar nenhum tipo de comércio com Cuba. Empresas estadunidenses, políticos estadunidenses não podem ter nenhum tipo de relação política, econômica e social com Cuba, né? Existe uma lei na Flórida que ela beneficia os anti-Castro, né, a oposição cubana a chegar nos Estados Unidos. Então, se a pessoa ela é pega navegando em direção aos Estados Unidos, ela pode ser deportada. Mas se um cubano pisa em solo americano, ele é obrigatoriamente, na Flórida, ele é obrigatoriamente recebido, né, como um dissidente cubano, como um cara que está pedindo asilo político, como uma pessoa que está sendo perseguida. E aí, nós temos esse embargo econômico, que dura até os dias atuais. A União Soviética, que bancava Cuba, né, durante o período da Guerra Fria, o fim da União Soviética leva a uma profunda crise da economia cubana, né? E uma profunda crise econômica leva a uma profunda crise social, beleza? Então, nós temos Cuba passando por diversas dificuldades econômicas durante ali a década de 90 até meados dos anos 2000, até que em 2008 nós teremos o afastamento por motivo de saúde do líder da Revolução Cubana e ditador cubano, o Fidel Castro. Beleza? Fidel Castro já muito velho, né, sem condições ali de manter a força para poder governar a ilha, ele então se afasta e entrega o poder para o seu irmão, o Raul Castro. Beleza? O Raul Castro, então, o Fidel, ele já idealizava um processo de abertura desde a década de 90. A gente tem a abertura de Cuba para a indústria do turismo europeia. Então, por exemplo, nós temos vários resorts em Cuba espanhóis, né, grupos, né, multinacionais de turismo espanhóis investindo em Cuba, Iberostar. Então, esse grupo ele tem navios de cruzeiro, eles têm resorts e tal. Então, é um grupo muito forte que investiu bastante em Cuba. Eu não sei aqui se alguém já viajou para o Caribe, mas eu tive um casal de amigos que eles viajaram para a República Dominicana, e que é próximo a Cuba. Eles casaram e passaram lua de mel na República Dominicana, em Punta Cana. Virou um destino famoso aí para brasileiros no período das vacas gordas. E aí eles foram para Punta Cana, e aí eu lembro dele, quando eles voltaram, eles contando como é que tava e tal, esse negócio todo, como é que foi a viagem, eles contando que, assim, fizeram cruzeiro pela região, e eles não saíram para conhecer a cidade de Punta Cana. Por quê? A cidade, ela é completamente distinta do resort. O resort, ele é realmente uma ilha de prosperidade, de riqueza e de conforto, né? Enquanto a cidade de Punta Cana é extremamente pobre, né, e violenta. Então, é muito perigoso. Você recebe orientações de não sair do resort. Então, tudo é feito dentro do resort. Passeios, né, curtir piscina, curtir praia. As praias são fechadas e tal. E o resort, ele é de um grupo espanhol também. Então, você tem o turismo em Cuba, ele é muito forte. E essas empresas espanholas vão entrar no mercado cubano. Existe um forte controle do Estado sobre a economia cubana, óbvio, tá? Então, o regime do Fidel Castro faz esse controle muito forte sobre a economia cubana. Existe uma divisão de moedas, por exemplo. Você tem o peso, que é a moeda cubana dos cubanos, e você tem o cuqui, que é a moeda cubana dos turistas, né? E o cuqui, por exemplo, ele vale mais do que o dólar.
Ele é mais caro do que o dólar, justamente para a entrada de dinheiro em Cuba ela ser maior, né? Então, o peso, e o estrangeiro não pode ter peso, é só o cidadão cubano. E o cidadão cubano não pode ter cookie, só o turista, tá? Para vocês terem ideia do tamanho do controle estatal sobre a sociedade e a economia cubana, beleza? Em 2011, você tem o Raul Castro, né, que ele assume em 2008. Em 2011, ele convoca um congresso do Partido Comunista e ele vai impor, ele vai colocar em pauta uma série de reformas do Estado cubano para inserir Cuba na economia de mercado. Então, o que o Raul Castro ele quer, basicamente, é transformar Cuba, guardadas as devidas proporções, numa nova China, né? Eu vou falar de China daqui a pouco. A China, ela é denominada um país socialista de mercado, com práticas capitalistas, mas uma política socialista. Então, o que o Raul Castro ele quer é diminuir o tamanho do Estado cubano, né, inserindo Cuba nesta economia, no capitalismo como um todo, né, na economia de mercado, mas mantendo o controle do Estado pela ditadura castrista. Né? Então, o Fidel ele saiu, entra o Raul, e aí a gente tem este processo de controle, manutenção do controle do Estado aos ditadores cubanos, mas a inserção de Cuba no capitalismo, na economia capitalista. Bacana? Isso dentro de um contexto constitucional, tá, pessoal? É criar leis, mecanismos legislativos de inserção de Cuba na economia de mercado. Bom, em 2008 também, aguarda só um minutinho, por favor. Eu tô com calor sentindo um calor infernal aqui, vou ligar meu ventiladorzinho aqui de baixo, desculpa. Em 2008, quando Fidel Castro ele se afasta do poder em Cuba, a gente tem a eleição do Barack Obama nos Estados Unidos. E aí, com a ascensão do Raul Castro em 2008, as reformas de Cuba em 2011, ali no segundo mandato do Obama, em 2015, nós teremos duas situações bem interessantes, que primeiro, uma visita do Papa Francisco a Cuba, tá? O Papa João Paulo II já tinha ido, mas o Papa Francisco ele vai a Cuba, visita Cuba, e depois vai aos Estados Unidos. Nisso, ele vai mediar um encontro entre os dois chefes de Estado, o Raul Castro e o Barack Obama. E em 2015, diante da conversa que eles tiveram, né, há muito tempo que isso não existia, era só troca de farpas entre os chefes de Estado dos Estados Unidos e de Cuba, o Fidel Castro, que em 2015, os Estados Unidos, o governo Obama, retira Cuba da lista do chamado Eixo do Mal, que são países que praticam o terrorismo ou financiam práticas terroristas. Beleza? Em 2016, ou seja, no ano seguinte, o Barack Obama, ele visita a ilha, ele vai até Cuba, beleza? Dentro deste contexto que eu expliquei para vocês, da mediação ali do Papa Francisco, para os dois conversarem, e as relações diplomáticas entre os dois países são retomadas. Então, é reaberta a embaixada cubana em Washington e é reaberta a embaixada estadunidense em Havana. Então, as relações diplomáticas entre os dois países, ela foi retomada. O Barack Obama, neste processo de reatar relações diplomáticas, ele retira algumas das sanções impostas no grande embargo econômico lá do John Kennedy, lá na década de 60. Só, né, prisioneiros são trocados e tal, essa coisa toda. Só que aí, o Congresso estadunidense, em 2016, ele tem uma profunda mudança. Nos Estados Unidos, existem eleições parlamentares de 2 em 2 anos.
Então, um congressista eleito agora, ele não tem um deputado, né? Congressista / deputado, ele não tem um mandato de 4 anos, ele tem um mandato de 2 anos. Então, em 2022, nós teremos eleições parlamentares nos Estados Unidos. No Senado, 2/3 foi trocado, 1/3 vai ser trocado, vai ter eleições para 1/3 da casa, e no Congresso todo mundo concorre com todo mundo de novo. Então pode ter uma guinada. No Congresso a maioria democrata pode mudar para republicano. E foi o que aconteceu, né, com Obama em 2016. Né? O Senado teve o controle republicano, na Câmara ainda teve controle democrata, e aí todas as medidas que o Obama tentava era aprovado na Câmara, quando chegava no Senado para ser ratificado, era vetado, porque a maioria era de oposição. E aí ficaram segurando a derrubada, a proposta de derrubada total do embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba. Em 2016, eu falei 2016 a eleição, vocês me desculpem, foi 2014, porque o segundo mandato dele é de 2012 a 2016, tá? Correção aí. Em 2016, quem vence é o Donald Trump, e ele simplesmente retira a proposta do Congresso de retirada do embargo de Cuba e coloca Cuba de novo na lista dos países financiadores do terrorismo. Então ele revoga todos os avanços do Barack Obama em relação a Cuba. Em 2018, o Raul Castro se afasta do poder e Cuba, pela primeira vez, desde 1959, não vai ser governada por alguém da família Castro. Lembrando que Fidel Castro morreu em 2016 e, com o afastamento do Raul, a Assembleia do Partido Comunista Cubano escolhe como novo presidente de Cuba o Miguel Díaz-Canel, né, que era secretário-geral do partido, braço direito do Raul Castro, e em 2019, um ano depois de assumir o poder, o Miguel Díaz-Canel, ele começa, junto com o parlamento cubano, a elaborar uma nova constituição para o país, uma nova constituição para Cuba, né, a fim de modernizar e inserir Cuba em práticas político-econômicas mais modernas, né, para o país e para os seus parceiros como um todo. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal, sobre a reabertura cubana? Sim ou não? Gente, bom dia aí. Não? Beleza. A aula tá correndo bem? Tá travando alguma coisa? Tá tranquilo? Vocês me falam aí, gente, se travar, viu? Ontem tava dando aula aqui, foi uma bosta. Tá tranquilo. Então tá ótimo. Então vamos dar continuidade então. Vamos agora para a China. A gente sai do Caribe e vai para a Ásia, tá? Eu já tinha falado com vocês lá na aula de Guerra Fria sobre o processo de comunização da China, né? Então, em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, quando os nacionalistas, comandados pelo Chiang Kai-shek, e os socialistas, comandados pelo Mao Tse-tung, eles lutam entre si, os socialistas vencem, e aí em 49 a gente tem a denominada Revolução Cultural, em que o comunismo ele é implantado em Cuba, na China, perdão. O Mao, ele governa ditatorialmente até a sua morte, né, na década de 70, e aí quem assume é o número 2 do Partido Comunista Chinês, o Deng Xiaoping, beleza? Que é esse carinha aqui que vai assumir a Secretaria-Geral do Partido Comunista Chinês. Lá, como é que funciona? Existe um congresso anual
do Partido Comunista Chinês, e aí o secretário, quando a pessoa ela é escolhida secretária-geral do Partido Comunista Chinês, significa que ele é o chefe de Estado chinês. Então, quando ele manda no partido, ele manda na China. Todo mundo entendeu isso? Né? É a mesma coisa que acontecia na União Soviética. O Stalin, ele era o secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Então, ele era o chefe de Estado soviético. O Khrushchev, o Brezhnev, o Gorbachev, a mesma coisa, tá? Então, era assim que funcionava na China também. O que o Deng Xiaoping ele faz? A partir de 1979, ele vai implantar na China uma série de políticas de modernização do país. A China, um país que até então ele era majoritariamente agrário, né, rural, e que tinha uma dependência de produtos industrializados absurdamente grande de outros países. Só para vocês terem uma ideia, em 1961, o Jânio Quadros, aqui no Brasil, eu vou até colocar meu rostinho aqui para ver se eu não estou falando besteira, para ficar olhando minha cara. O Jânio Quadros, ele vai reatar as relações diplomáticas com a China. No auge da Guerra Fria, ele vai reatar as relações diplomáticas com a China. Por quê? Porque ele queria abrir mercado consumidor com mais de 1 bilhão de pessoas para consumir. Nós temos um país muito pobre, com muita gente querendo consumir produtos. E aí nós temos um processo de estagnação industrial, de tentativa de retomada de produção industrial no Brasil, beleza? Que foi feito pelo Vargas, entrou em declínio com o Dutra e voltou a ser retomada com Vargas JK. E o Brasil está muito endividado, tem um déficit na balança comercial muito grande, então o Brasil precisa vender mais do que comprar. E aí a China era a menina dos olhos do mercado mundial, porque era um país de população pobre, mas muito grande. Então o Estado chinês precisava comprar, dependia de produtos industrializados de outros países. Então a relação entre Brasil e China era o contrário do que nós vemos hoje. O Brasil vendia produtos industrializados para a China e comprava produtos agrícolas, tá? E a relação Brasil-China, da balança comercial Brasil-China, era deficitária para o Brasil. O Brasil comprava muito produto agrícola, vendia muito produto industrializado, mas você tinha um ganho, né, de um novo cliente no mercado mundial. E aí você não dependia tanto dos Estados Unidos. E olha que doideira isso. O processo de modernização chinesa ele é tão grande que hoje a China ela é a segunda maior economia do mundo. Ela só perde para os Estados Unidos em PIB, Produto Interno Bruto, mas existe uma estimativa de que a China ultrapasse os Estados Unidos em 2025. Então, daqui a 5 anos, a China ela pode ser a maior economia do mundo, ter o maior PIB do mundo, né? Hoje, né, a China ela é o maior parceiro comercial do Brasil, disparado. E a relação da balança comercial entre Brasil e China é superavitária. O Brasil vende mais do que compra produtos chineses. Ok? Então, o Brasil vende muito minério de ferro, o Brasil vende muita soja, o Brasil vende muito milho, né? Muita commodity, seja ela agrícola ou industrial, para a China. Né? Então, assim, esses vagões de minério de ferro que vocês vêm passando em Valadares todo dia, todo santo dia, várias vezes ao dia, eles basicamente vão para o mesmo destino, China, tá? Então, assim, eles são devoradores de minério de ferro e devoradores de soja, né, de commodities, beleza? Isso pode mudar daqui a um tempo, já que o governo atual fez umas políticas aí de se colocar como um país anti-China, próximo dos Estados Unidos, e isso não pegou bem
entre os chineses que estão buscando mudar seus fornecedores, principalmente de soja. Beleza? Enfim, o Deng Xiaoping, então, ele inicia esse processo de abertura econômica e de modernização do país com a criação das ZEEs, são Zonas Econômicas Especiais. A parte mais populosa da China, que é o sudeste, né, o sul-sudeste chinês, né, as zonas portuárias, Xangai, Pequim, elas são, então, Wuhan, são cidades que vão ser abertas ao mercado internacional. A China não é totalmente aberta ao mercado internacional. Estou falando nesse período histórico específico. Mas estas cidades, elas são zonas econômicas especiais. O que significa isso? Você pode realizar trocas comerciais livres nessas regiões, tá? Diferente do país como um todo. Beleza? Você tem uma política chinesa fechada sob orientação socialista, até os dias de hoje. Então, você tem censura dos meios de comunicação. A China, pessoal, é um negócio tão absurdo, porque é um mercado consumidor tão feroz, tão grande, que as empresas, elas fazem de tudo pela China. Vou dar um exemplo. O Facebook, né, e os computadores produzidos na China, eles têm filtros, tá, dentro do software, do hardware, para poder evitar que os chineses entrem em sites internacionais, em redes sociais internacionais e sejam ali bombardeados com informações anti-China, né? E aí o que acontece? O governo chinês pediu ao Facebook para poder criar um filtro para ter acesso na China. O Facebook se negou. Nós somos a favor da liberdade, né? Somos uma rede social livre, nossos usuários fazem o que quiser e tal. Aí a China, ok, beleza. Vocês são proibidos aqui dentro. E aí, desenvolvedores chineses criaram um Facebook chinês, tá? Uma rede social igual ao Facebook dentro da China. E em um dia, quando lançou a rede social, foram feitas 200 milhões de acessos e de perfis nessa rede social. Em 24 horas, a população inteira do Brasil entrou no Facebook chinês. O que o Facebook fez? Criou o filtro, mostrou lá para o governo chinês, criamos um filtrozinho aqui e tal. Ok, então vocês podem entrar aqui dentro. Eles têm o seu próprio WhatsApp, tá? Eles têm o próprio WhatsApp deles. Eles têm vários aplicativos, né? Que vocês, inclusive, muitos de vocês usam, como o TikTok, por exemplo. TikTok é chinês. Então, a China, que era um país ali da década de 60, 70, parte do 80, um país majoritariamente agrário, não estou dizendo que não é ainda, é um país de maioria de população rural e tudo, mas ela tem, a partir das reformas econômicas, política econômica do Deng Xiaoping, um salto de desenvolvimento, né, industrial e tecnológico absurdamente grande, né? E a China hoje é um grande polo tecnológico. Nós estamos aí com uma briga geopolítica muito grande por conta da tecnologia 5G, que é ali 20 vezes, 10 vezes mais rápida do que o 4G, e a tecnologia da Huawei, que é uma empresa chinesa, ela é a mais eficaz e a mais barata. E aí você tem uma briga geopolítica com o Donald Trump, que quer evitar que a Huawei implemente a sua rede de 5G em países aliados dos Estados Unidos, com a ideia de que os chineses vão roubar segredos militares, né, dos países para qual ela fornece a tecnologia 5G. Não estou dizendo que os chineses são legais, são bacanas, são bonzinhos, mas é geopolítica, é conflito geopolítico.
tá? E isso é muito importante. Beleza, pessoal? Inclusive, do ponto de vista de atualidade, geografia, história e atualidade, é bom vocês darem uma lida sobre essa questão da tecnologia 5G, porque ela está para ser implementada no Brasil, já foi implementada na China, e é um negócio absurdamente rápido e necessário. Então, quem ficar para trás vai pagar mais caro, e nós estamos ficando para trás. Enfim, nós temos, então, o mercado chinês, a economia chinesa aberta ao capitalismo e a política fechada, não é democrática, né? Então, economistas, estudiosos da geopolítica dão um nome a essa prática chinesa de socialismo de mercado. Então, a China, ela é politicamente socialista, economicamente capitalista. Tá bom? Então, você tem um crescimento vertiginoso, tá? Um crescimento absurdamente grande. Então, vários anos seguidos, né, a economia chinesa ela cresce ali a índices de 10, 11, 14% ao ano. Tá? O período que o Brasil mais cresceu aqui do início dos anos 2000 até agora foi 7% em 2009. Beleza? Então, é muita coisa. Ao mesmo tempo, né, ainda bato nessa tecla, que a economia ela cresce, as pessoas vão ter acesso à tecnologia, elas vão ter acesso à melhoria da condição de vida, por assim dizer, mas esse crescimento econômico ele não gera uma liberdade social, porque o regime ele é fechado, e não gera também uma diminuição da desigualdade. A China, inclusive, para este crescimento vertiginoso, ela é acusada de utilizar a mão de obra análoga à escravidão, né? Então, você tem aí muitos estudiosos acusando a China de utilizar, dentro das suas empresas, de ter uma frágil regulação de trabalho, das relações de trabalho, o que faz com que grandes conglomerados empresariais chineses utilizem mão de obra infantil, mão de obra análoga à escravidão, o que diminui consideravelmente o custo de produção, aumentando a competitividade de produtos chineses no mercado mundial. Além disso, nós temos o desrespeito da China a mecanismos de regulação comercial, como, por exemplo, proteção de propriedade intelectual. Então, vocês já devem ter visto, carros chineses muito parecidos com carros europeus, né? Carros chineses parecidos com BMW, Mercedes e tal, cópia, assim, na cara dura mesmo. Eles não têm esse costume de respeito à propriedade intelectual. E aí, quando os donos dessas marcas e propriedades intelectuais vão brigar com os chineses vão e fazem acordo. E o acordo deles é o seguinte: eu tenho 1,5 bilhão de pessoas para consumir muito. Você quer brigar comigo? Não. Não quer brigar. O maior mercado, por exemplo, da NBA, do Campeonato de Basquete dos Estados Unidos, não é os Estados Unidos, é a China. Tá? É a China. Então, as franquias da NBA não vão tretar com os chineses, né? Porque é um mercado absurdamente grande. A Marvel, ela muda, ela altera os filmes que passam na China dos que a gente assiste aqui, para poder fazer, fazer graça mesmo para os chineses, para não desagradá-los, porque é um mercado muito grande. Bom, em 1989, dentro do governo Deng Xiaoping, a gente vai ter ali uma série de manifestações contrárias a essa restrição de liberdades pelo Partido Comunista Chinês, e a gente tem a manifestação da Praça da Paz Celestial. Como vocês podem ver na imagem aqui, nós temos milhares de pessoas indo às ruas, principalmente em Pequim, para poder manifestar contra a política de restrição do governo chinês. O Deng Xiaoping
não teve dó, não teve nenhum tipo de negociação, ele simplesmente manda o exército para as ruas e ele massacra, né, os manifestantes. Essa imagem, ela correu o mundo, ela ganhou prêmios e mais prêmios por causa dela. E eu sei que eu tô velho, mas em 89 eu era novinho, mas eu lembro de muita coisa nesse período, e eu lembro de assistir na televisão essa imagem, né? Então você tem essa coluna de tanques, são 4 tanques, tem 3 aqui e a sombra de mais um aqui em cima. Esses tanques, eles estão indo em direção aos manifestantes que estão atrás desse homem. Esse homem é um professor universitário, ninguém sabe o nome, só sabe que ele é um professor universitário, e ele então decide entrar na frente da coluna de tanques para evitar o massacre da população, dos manifestantes atrás dele. O motorista, o piloto desse tanque, ele vai para a direita, o cara entra na frente do tanque. Ele vai para a esquerda, ele entra na frente do tanque. Até que o cara desiste de ir em direção aos manifestantes e soldados retiram ele, o professor universitário, da frente do tanque. Não se sabe o paradeiro do professor que fez essa manifestação e não se sabe o paradeiro do piloto do tanque que não passou o tanque por cima dele. Beleza? Só que há esse massacre, o movimento foi duramente reprimido, o Deng Xiaoping foi duramente criticado no mundo todo, mas eles cagaram. É um problema interno da China, ninguém tem que interferir, e quem quiser interferir, parte para cima. É assim que os chineses conversam. A China é uma potência mundial, militarmente falando, tem um grande exército, tem ogivas nucleares, né? Tem tecnologia bélica, né? E ninguém briga com a China. Ninguém vai tretar com a China. Né? Nós temos que entender também que guerra, atualmente, ela não vai ser feita nos moldes da Segunda Guerra Mundial. As guerras, elas são feitas em moldes diferentes, como a guerra existente entre Estados Unidos e China, por causa do comércio. Ela é feita de forma comercial e, principalmente, virtual. Bom, em 97 e 99, nós temos 2 territórios chineses antes dominados por europeus que serão devolvidos à China em acordos com os países que dominavam essas regiões. Em 97, Hong Kong, ela que pertencia à Grã-Bretanha, ela é devolvida à China, mas ela é uma zona autônoma da China continental. Inclusive, muitos protestos têm acontecido em Hong Kong esse ano, por causa do endurecimento do regime chinês sobre Hong Kong. E Macau, né, tá também na China, que pertencia a Portugal e vai ser devolvida aos chineses em 1999. Tá bom? A Organização Mundial do Comércio vai aceitar a China em 2001, né? Então a China ela está inserida institucionalmente no comércio mundial, né? Alavancando a sua participação no comércio mundial. Então, quem participa da OMC tem ali benefícios de tarifas alfandegárias menores para exportação e importação de produtos. Então, você tem um crescimento muito grande da economia chinesa a partir de então, como eu disse, 10%, 14% ao ano, fazendo com que a China se torne essa grande potência econômica mundial. Em 2008, a gente vai ter os Jogos Olímpicos de Pequim, onde a China gastou mais de 6 bilhões de dólares para poder fazer os Jogos Olímpicos. São os Jogos Olímpicos mais caros da história, tá? São os Jogos Olímpicos de Pequim. E a China, ela consegue atrair para si toda a atenção internacional para este rápido desenvolvimento do país. É óbvio que não foi só isso. Traz a atenção mundial de ambientalistas, né? Porque o desenvolvimento econômico da China passa por cima de questões ambientais, né? Passa por cima de questões de regulação trabalhista. Então, a China atrai
né, e de domínio chinês de territórios também ao lado, por exemplo, o Tibete, que é dominado pela China, e a China não conversa com os tibetanos para a libertação do Tibete. Porque os países europeus desenvolveram os territórios para a China? Isso foi no período do neocolonialismo, Ana Lívia. Ali no século XIX, o imperialismo europeu sobre a Ásia e a África, ingleses, franceses, portugueses, holandeses, alemães, eles vão ter ali pequenos territórios na China continental, e aí, depois do fim do neocolonialismo, os territórios são devolvidos, mas Hong Kong e Macau ainda ficam com os países europeus. E aí, na década de 90, são feitos esses acordos de devolução, né? Então, Hong Kong é devolvida da Grã-Bretanha para a China e Macau é devolvida de Portugal para a China, tá bom? Como eu disse, o desenvolvimento não atinge toda a população, não altera o paradigma político do país, tem um governo ditatorial e um processo de desigualdade social muito grande. Majoritariamente a população é rural, né, vive da agricultura, mas e a China não consegue, ela tem um problema de insegurança alimentar, ela não consegue produzir alimento suficiente para toda a sua população e por isso ela precisa importar muito alimento. Tá? Existe muita desigualdade na China. E aí a gente vai para a Coreia do Norte. Coreia do Norte está ali próximo da China, vai se alinhar à China e à União Soviética por conta do socialismo presente na divisão das Coreias. Temos a Guerra da Coreia entre 50 e 53 e as relações a partir daí entre as duas Coreias é bastante tensa. Não só entre as duas Coreias, mas também entre o Japão, né? Nós temos um quase... não existe uma participação na geopolítica mundial da Coreia do Norte. Até então, a Coreia do Norte não é ameaçadora, talvez regionalmente, sim, principalmente para a Coreia do Sul, mas a partir de 2002, o Kim Jong-il, que era o ditador norte-coreano na época, ele retira a Coreia do Norte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Quando ele retira a Coreia do Norte deste processo, a gente tem, então, uma situação de... olha, eu vou construir armas nucleares. Então, sanções econômicas serão impostas à Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte ela fica isolada, né, cada vez mais. E em 2007, a Coreia do Norte ela começa a realizar testes com mísseis balísticos de médio e longo alcance, ou seja, que atingem a Coreia do Sul, que atingem o Japão, que atingem o Alasca, por exemplo. Então, você tem duas visões. Ou esse cara é muito doido de querer criar uma política de construção de armas nucleares, ou ele quer negociar, tá? Então ele anuncia, ele mostra esses mísseis, anuncia que está ampliando e investindo no seu programa nuclear, só que ele morre em 2011. E o filho dele, o Kim Jong-un, que é o atual ditador norte-coreano, ele assume o poder. Mantém os testes balísticos, mantém investimento no programa nuclear norte-coreano, a ponto de realizar um teste com sucesso, tá? Que foi confirmado pelo Japão e pela Coreia do Sul, de uma ogiva nuclear de pequeno porte. Beleza? O que acontece é que ninguém ataca a Coreia do Norte, principalmente por causa da proximidade com a China. A China é uma área de interesse chinês, né, a região, e por conta disso foi percebido, então, que essas medidas do Kim Jong-un era para abrir negociações pelo fim, das sanções econômicas à Coreia do Norte. Então, existem ali negociações com a Coreia do Sul, e desde 2016 existiram negociações, inclusive pessoais, entre o Kim Jong-un, esse camaradinho aqui, e o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Donald Trump, inclusive, chegou aí na zona desmilitarizada e foi o primeiro presidente estadunidense a entrar em território norte-coreano. Então, mesmo com essas negociações, não houve nenhum tipo de efeito prático. A Coreia do Norte, ela
a negociação é abandonar completamente a desnuclearização da sua, né, sua política de criar uma política de desnuclearização, não investir mais na política nuclear, mas eles querem a derrubada total das sanções e não chegaram, então, a um acordo. Vez ou outra, a Coreia do Norte ameaça seus vizinhos, principais rivais, como Japão e Coreia do Sul. Este aqui é o primeiro ditador da Coreia do Norte. Eu peguei o nome dele e esqueci o nome dele agora. Jong Kim-sul, uma coisa assim, esqueci o nome dele agora. Esse é o Kim Jong-il e o filho, né? Então é avô, pai e neto na Coreia do Norte. É uma ditadura hereditária, familiar, beleza? E a gente entra no 11 de setembro. Cara, eu lembro do 11 de setembro como se fosse ontem, assim. Eu lembro de estar dormindo, minha mãe me acorda e fala assim, olha, aconteceu um acidente em Nova York. E aí, como eu gosto muito de cultura inútil também, eu falei assim, cara, não é. Por causa dos arranha-céus, os arranha-céus, nossa senhora, os arranha-céus de Manhattan, os aviões, eles contornam Manhattan, eles não passam por cima. Isso foi um acidente muito louco. E aí, do nada, eu vejo um outro avião batendo na outra torre. E eu tomei um susto, né? E quando eu tomo um susto, eu solto muito puta que pariu, caralho, meu Deus, o que foi? O que é isso? Isso é um atentado. E aí descobre-se, então, isso ao vivo, descobre-se, então, que ali estava acontecendo o maior ataque dentro do território dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem o ataque ao World Trade Center, Nova York, que passou ao vivo, a derrubada de um avião no Pentágono, que é simplesmente o centro de defesa dos Estados Unidos, né? E a tentativa de jogar um avião sobre a Casa Branca, mas esse avião foi derrubado pelos próprios passageiros. Esses atentados foram reivindicados por um grupo terrorista até então desconhecido, chamado Al-Qaeda, apesar deles já terem, em 93, terem atacado o World Trade Center, né? Eles também atacaram embaixadas dos Estados Unidos no Iêmen e no Sudão, e em Uganda, perdão, no Quênia, desculpa. E aí você tem o maior ataque terrorista da história dentro do território dos Estados Unidos. O grupo ele é comandado pelo saudita Osama Bin Laden, que foi financiado pelos Estados Unidos para expulsar os soviéticos na guerra do Afeganistão em 79. Então, a criatura se volta contra o criador. O presidente na época, o George W. Bush, ele declara guerra ao grupo e ao terrorismo internacional como um todo, a denominada guerra ao terror. E aí tem início a uma política de guerra preventiva. Então, os Estados Unidos, caso se sentisse ameaçado por países inimigos ou por células terroristas, eles atacariam antes para se defender. A ONU, os Estados Unidos levam, no mesmo ano, em 2001, uma petição de invasão ao Afeganistão, que é onde estava o Talibã, que comandava o Afeganistão e dava proteção à Al-Qaeda. A ONU, o Conselho de Segurança da ONU, autoriza a invasão. Então, a guerra do Afeganistão é uma guerra da ONU, autorizada pela ONU. E no mesmo ano, os Estados Unidos, junto com aliados, alemães, franceses, espanhóis, né, ingleses, né, britânicos, eles vão invadir o Afeganistão. Este grupo fundamentalista islâmico ele é derrubado pelos Estados Unidos, que implementa uma democracia no Afeganistão, que é instável até os dias de hoje. Tá? Aí vem 2003. 2003, os Estados Unidos eles vão bater na tecla de que o Iraque é um grande financiador, né? O Iraque do Saddam Hussein é um grande financiador do terrorismo e que possui armas de destruição em massa. Nunca comprovados. Nunca comprovados, tá? A existência dessas armas. Os Estados Unidos levam o assunto para o Conselho de Segurança da ONU. Rússia e China vetam a resolução dos Estados Unidos. Inglaterra e França aceitam, e aí os Estados Unidos passam por cima dos vetos e invadem o Iraque. O regime de Saddam Hussein é derrubado e uma democracia implantada, instável até hoje. Essa instabilidade política no Iraque e a guerra civil da Síria, que é consequência da Primavera Árabe, né, de 2011,
causam ali um vácuo de poder na fronteira entre os dois países, entre Síria e Iraque. Leva ao surgimento, então, de um grupo fundamentalista islâmico. Este grupo fundamentalista de origem sunita, diferente da Al-Qaeda, que é xiita. Este grupo é denominado Daesh ou ISIS, né, que é o Estado Islâmico, onde eles criam um califado islâmico nessa região. Por conta disso, existe uma nova guerra ao terror no governo Obama, por exemplo, que é uma coalizão de países que vão lutar na Síria e no Iraque para acabar com o Estado Islâmico. Mesmo com essa guerra ao terror durante vários anos, o terrorismo internacional ele não deixa de realizar grandes ataques, como, por exemplo, em 2004, na Espanha, onde nós tivemos centenas de mortos e mais de milhares de feridos no trem metropolitano de Madrid. A Al-Qaeda assumiu a autoria. Na Inglaterra, o metrô de Londres também, com mais de 150 mortos, mais de 700 feridos, também reivindicado pela Al-Qaeda. E na França, o Estado Islâmico, ele vai reivindicar os atentados, que são ataques coordenados em várias regiões do país, de Paris. Então a gente vai ter, por exemplo, o ataque ao Charlie Hebdo, depois o ataque à Boate Bataclan, né? Pessoas na rua sendo metralhadas, assim, à torta direita. Então, o terrorismo internacional fundamentalista, ele não acaba. Aqui algumas imagens, aqui no momento exato em que o segundo avião atinge o World Trade Center, aqui o Pentágono, o Osama Bin Laden, chefe da Al-Qaeda, aqui no caso, soldados talibãs da Al-Qaeda, e aqui soldados do Daesh, do Estado Islâmico. Tá bom? E aí o governo Obama, para a gente finalizar. O governo George W. Bush, a guerra e o terror levam a um desgaste muito grande, várias denúncias de violações de direitos humanos, principalmente na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, e Guantánamo, em Cuba. Tá? Em 2008, os Estados Unidos vão eleger o primeiro presidente negro da história. Né? O democrata Barack Obama vence em 2008, assume no dia 20 de janeiro de 2009. 2008 foi o ano da grave crise econômica, que eu falei para vocês no início da aula e também na aula de crise 29. E existia uma expectativa muito grande de que o Obama resolvesse o problema da crise e que retornaria com os soldados do Oriente Médio, tá? Que estavam no Afeganistão e no Iraque. Isso foi uma promessa de campanha. O primeiro mandato do Obama, apenas a reforma do sistema de saúde foi aprovada, o chamado Obamacare, que o Donald Trump está tentando, mas não vai conseguir acabar com ele nos Estados Unidos, que é a criação de planos de saúde mais em conta para a população mais pobre. Isso é um assunto que deveria virar uma aula, por exemplo, à parte, para discutir esse assunto. Os republicanos foram maioria, principalmente no Senado, e vetavam as principais medidas propostas ali pelo governo Obama. Externamente, o governo Obama consegue impor pesadas sanções ao Irã por causa do programa nuclear iraniano. A Turquia, o Brasil negociaram um acordo de desnuclearização do Irã, mas os Estados Unidos não aceitaram a proposta e impuseram essas sanções. E também, por causa efeitos da Primavera Árabe, eles vão bombardear a Líbia, do Muammar Gaddafi, que é anti-americano, e que, alegando massacre da população civil que está se manifestando, o Obama ele vai bombardear a Líbia e derrubar o governo Gaddafi. As sanções contra o Irã são aceitas pela ONU, então não são só dos Estados Unidos. Em 2011, o Obama anuncia a morte do Osama Bin Laden, o que vai elevar a sua popularidade, levando-o à sua reeleição. Né? O Obama, então, se reelege, né? Maioria republicana nas duas casas legislativas, ele fica de mãos atadas, ele não tem um governo muito condizente com as propostas que ele fez, né? Uma dificuldade muito grande de colocar os seus projetos ali em prática. Em 2016,
os democratas colocam a Hillary Clinton, né, foi escolhida como a candidata democrata, e ela vai lutar, vai ali degladiar com o republicano Donald Trump, contrariando todas as pesquisas de opinião da época, que davam a vitória para Hillary. O Donald Trump, ele vai vencer as eleições e governar os Estados Unidos até o ano de 2020, onde ele perde a eleição para o ex-vice do Obama, o Joe Biden. Beleza? Enfim, governo Donald Trump não é assunto para a gente agora, né? E com isso a gente termina a nossa aula. Eu preciso sair por causa da aula da Thelma aqui agora. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu gostaria que vocês me procurassem, por favor, no privado, no WhatsApp, pode ser no grupo mesmo, não tem problema não, para eu tirar as dúvidas de vocês. De qualquer maneira, muito obrigado, tá, pela atenção de vocês, um bom dia, uma boa semana, tá bom? Grande abraço para todos, fiquem com Deus. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço a presença de vocês, tá bom? Sempre fico ansioso pela terça-feira de manhã, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Depois eu dou uma resposta para vocês, eu ou o Hudson, sobre o que vai ser feito a partir de agora. Tá joia? Tchau, galera. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Em 2016, eu acordei surpreendido, só está da minha hora, né?